Você, ouvinte, sabe o que é o seguro DPVAT? Como é e quando podemos recorrer a este seguro, requerê-lo? Você sabe? O seguro de danos pessoais causados por veículos automotores de via terrestre, mais conhecido como seguro DPVAT, existe desde 1974. É um seguro de caráter social que indeniza vítimas de acidentes de trânsito sem apuração de culpa, seja motorista, passageiro ou pedestre. O DPVAT oferece coberturas para 3 naturezas de danos: morte, invalidez permanente e reembolso de despesas médicas e hospitalares. A atual responsável pela administração deste seguro é a seguradora Líder DPVAT, que tem o objetivo de assegurar à população em todo o território nacional o acesso aos benefícios do seguro DPVAT. E para tirar todas as suas dúvidas sobre o seguro DPVAT, nós recebemos aqui no estúdio da Rádio 730 o advogado especialista em direito de seguro da Sari Advogados, Dr. Deolindo José de Freitas Júnior. Você, ouvinte, pode participar com a gente, tirando as suas dúvidas, pode fazer a sua pergunta a respeito deste assunto diretamente ao nosso entrevistado pelo 32160730 ou pelo nosso WhatsApp 8400-1757. Não deixe de participar, hein? O Cidadania em Destaque já está no ar. Deixa eu dar boa tarde ao Dr. Deolindo Freitas. Seja bem-vindo ao Cidadania em Destaque desde já. Obrigada por aceitar o nosso convite e esclarecer as dúvidas dos nossos ouvintes a respeito deste assunto que é tão importante. Boa tarde, doutor. Boa tarde, eu que agradeço o convite em nome do Sari Advogados. Espero estar aqui à altura e conseguir esclarecer as dúvidas de todos os ouvintes da rádio. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, doutor. Eu já começo mexendo num vespeiro, de certa forma, porque muita gente, quando se envolve em algum acidente de trânsito, às vezes deixa de requerer o seguro DPVAT porque acredita no que acontecia num passado talvez nem muito distante aqui no estado de Goiás, e já aconteceu em outros estados da federação também, né, que havia uma verdadeira máfia envolvendo o DPVAT. Eu mesma fui vítima dessa máfia no final da década de 90, né, quando sofri um acidente de moto, dei entrada, até hoje não recebi o seguro. Hoje em dia parece que está tudo um pouco mais transparente, né, doutor? Até porque tudo foi facilitado, até o acesso na hora de requerer este seguro, né? Principalmente porque não há necessidade de procuradores ou de intermediários. Foi facilitado, a própria vítima ou os beneficiários podem procurar diretamente a seguradora Líder e pleitear o pagamento da indenização ou do reembolso, no caso de despesas de assistência médica e suplementares. Inclusive recentemente esse tipo de pedido passou a ser feito, inclusive nas agências dos Correios, e tem gente que desconhece isso, né? Alguém que se envolve num acidente quer recorrer ao seguro DPVAT, como deve proceder, doutor? Ele deve procurar uma das seguradoras participantes do consórcio ou entregar a documentação em qualquer agência dos Correios. Isso facilitou muito, principalmente nas cidades do interior. Tem gente que às vezes pensa, mas eu tenho que ter um advogado para dar entrada nisso. Não, é a própria pessoa que pode ir à agência dos Correios, dar entrada, né? E que tipo de documento que ela tem que levar para isso? Bom, como você disse, você tem cobertura aí para 3 ocorrências: morte, invalidez permanente e despesas de assistência médica e suplementares. Para cada evento desse, a documentação é específica. No caso de morte, a certidão de óbito, a comprovação de que o óbito decorreu de um acidente de trânsito. Então é necessário um boletim de ocorrência do acidente. Exatamente. E um laudo que confirme a causa morte. Isso, causado por um acidente, decorrente de um acidente causado por um veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, porque a carga também, quando causa um dos eventos cobertos, é indenizado pelo seguro DPVAT, e a condição de dependente daquela vítima, de beneficiário daquela indenização. Certo, isso o senhor está falando no caso de morte, né? Aí nós temos no caso de invalidez permanente. Um laudo técnico comprovando a invalidez, se ela é total ou se é parcial. Se ela for total, indeniza-se pelo limite máximo previsto. Se ela for parcial, de acordo com a tabela que estabelece os percentuais aplicáveis sobre a importância assegurada da cobertura de invalidez permanente total.
E aí, nesse caso, a pessoa que der entrada e requerer esse benefício, ela tem que passar também por uma perícia médica. Não, se o próprio laudo define qual é o... laudo já define. Já define. Ah, tá. Eu pensava que de repente tivesse que passar por algum perito. Não se a documentação for apresentada de forma incompleta para a seguradora líder, ela encaminha um ofício para quem solicitou o pagamento da indenização, uma cópia disso para a SUSEP, e aguarda a pessoa complementar a documentação solicitada. Como o pagamento, a liberação do pagamento é no prazo de 30 dias após o recebimento da documentação completa, fica suspensa a análise daquele sinistro e após a complementação da documentação solicitada, inicia-se novamente o prazo de 30 dias para a liberação do pagamento daquela indenização. Então pode ser que não necessariamente sejam apenas 30 dias, né? Tem que estar tudo bem documentado. 30 dias do recebimento da documentação correta, né? Da documentação completa. Certo. E para casos mais simples, digamos assim, despesas médicas e suplementares? Nesse caso é reembolso. Então é preciso comprovar o desembolso. Notas fiscais. Né? Notas fiscais. Aí apresentando nota fiscal do que foi gasto, juntamente com o laudo que confirme que foi decorrente de um acidente, de que há o nexo de causalidade entre o acidente e aquelas despesas. Né? Essa despesa, se tiver sido efetuada pela própria vítima, ela receberá o reembolso. E se tiver sido efetuada por um terceiro, este terceiro em favor de quem terá sido emitida, terão sido emitidas as notas fiscais, é que receberá aquele reembolso. Portanto, quem fez o desembolso, né? Doutor, a gente falou sobre as coberturas, né? Mas assim, os documentos necessários para se requerer. Em geral, uma coisa é essencial, então, né? A pessoa se envolveu no acidente, tem que fazer um boletim de ocorrência e tem que pedir no momento do atendimento médico um atestado, um laudo, alguma coisa que comprove esse envolvimento, é isso? O documento mais importante é a prova de que ocorreu um acidente de trânsito, porque a finalidade do seguro do EPVAT, como você disse no início, é amparar as vítimas de acidentes de trânsito em todo o território nacional. E não importando de quem seja a culpa do acidente. Então, o documento primordial, o mais importante de todos, né, é o boletim de ocorrência policial atestando o acidente de trânsito. Maravilha. Aqui no Cidadania em Destaque o ouvinte participa. Ele participa ao vivo, tirando as suas dúvidas. Você pode ligar 32160730. Tem alguma dúvida com relação ao DPVAT? Aproveite a oportunidade, hein? O doutor Deolindo Freitas está com a gente aqui no estúdio e vai tirar todas as suas dúvidas. Pode mandar a sua mensagem também via WhatsApp 84001757. Ouvinte em Destaque. O cidadão tem voz na 730. Vamos à primeira participação na tarde de hoje, ao vivo, 32160730. Boa tarde, Zé do Caminhão. Tudo bem com você? Tudo. Agora melhor. Ah, é? Tá participando da Cidadania? Depois que eu falo que esse programa aqui é um destaque no nosso estado, e a Cecília Barcelo, uma voz agradável. Ô, Zé, obrigada. Pois é, eu queria perguntar ao doutor aí, foi assim, eu tive um acidente que eu perdi a minha visão, você sabe que eu não enxergo. Sim. Ficou definitivo. Tá, mas só que foi em 87. Aí o médico não me avisou que eu perdi a vista esquerda e ele não me avisou que se eu não isolasse um olho do outro, a pressão do olho esquerdo ia passar por direito, porque eu continuando dirigindo à noite com a luz alta na cara, e aí a pressão do olho esquerdo passou por direito, queimou o nervo óptico direito, eu perdi tudo, fiquei deficiente visual. E foi um acidente muito difícil, que é aquele acidente até que o Marcelo Augusto contou essa história aí, repercutiu muito positivo, né? Uhum. Então, Cecília, este dia eu escutei uma notícia, agora vocês estão aí, vamos confirmar. Será que eu tenho direito de recorrer? Porque eu recebi pela metade, recebi assim, o que eles quiseram pagar, eu estava em depressão na época.
E será que tem gente a recorrer, Cecília? Tá, na época você chegou a dar entrada no seguro DPVAT? Eu até recebi uma parte, eu dei entrada, recebi em algumas partes, mas eu recebi pela metade. Tá. Eu sei que eu não recebi tudo que eu tinha direito. Eu vou repassar o seu questionamento ao Dr. Deolindo Freitas, porque até onde eu sei existe um prazo para requerer. Como o seu acidente aconteceu muitos anos atrás, é ele que vai responder se ainda dá para buscar alguma coisa com relação a esse episódio aí. O que dizer ao Zé do Caminhão, doutor? Quando é que foi, Zé do Caminhão? Foi em 87. É muito difícil, já prescreveu, Zé. Agora, o que acontece é o seguinte, pelo que ele está dizendo, ele deu entrada e recebeu a indenização. Ele acha apenas que foi insuficiente por conta dos problemas que ocorreram depois. Ele entende que recebeu o valor pela metade. Pelo pouco que o Zé falou, eu estou entendendo o seguinte, a seguradora que efetuou o pagamento da indenização na época, utilizou-se da tabela de invalidez parcial, né, e considerou a perda da visão de um dos olhos. Se nós consultarmos essa tabela, vamos ver que a perda da visão de ambos os olhos é que caracterizaria a invalidez total e permanente. Portanto, fazendo jus a 100% do capital segurado. Então, né? no caso, como a perda permanente aconteceu anos depois... Não, estou entendendo, pelo pouco que ele falou, que a perda da visão é de um dos olhos. Portanto, ele deve ter recebido 50% do valor indenizável. Né? E ele está entendendo que recebeu metade do que teria direito a receber. Seguramente, a seguradora efetuou o pagamento utilizando-se desta tabela, né? E pagando pela perda da visão de um dos olhos apenas. Entendeu, Zé, o que aconteceu? Entendi. Porque pelo que eu entendi também da sua história, por conta do acidente você perdeu a visão de um dos olhos. E aí depois, por falta de orientação de repente do médico que lhe atendeu, que aí você continuou forçando um olho só, né? Aí houve uma sobrecarga nele, acabou perdendo a outra visão também. Mas isso aconteceu anos depois, né? Foi anos depois. Foi em 2000, viu, Cecília? O acidente foi na década de 80 e a perda da segunda visão foi já nos anos 2000. No ano 2000. Aí realmente, dentro do que disse aqui o Dr. Deolindo, não teria como recorrer. Prescreveu. Já prescreveu, porque tem um prazo também para dar entrada no seguro DPVAT, são 3 anos, né, doutor? Isso. 3 anos. Passou de 3 anos do acidente, esquece, não adianta querer dar entrada mais. Exatamente. Tá certo, Zé? Alguma outra dúvida? Cecília. Um abraço para vocês, parabéns pelo programa seu, que é um sucesso dentro do estado de Goiás, Cecília. Graças à audiência de vocês, muito obrigada, Zé. Beijo grande para você, uma ótima tarde. Caro ouvinte, não sou eu nem você. O Brasil quer pagar mais barato. E a Casas Bahia tem o preço que o brasileiro quer pagar na TV, no fogão, na geladeira, nos móveis, no tablet. E tudo sem juros e sem entrada. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Doutor, tem muita gente que às vezes não dá entrada no seguro DPVAT por conta do receio de não receber. Não vou receber isso mesmo. Eu tinha esse tipo de pensamento por conta de, no passado, não ter recebido, num acidente na década de 90, final da década de 90. Mas, 4 anos atrás, sofri um outro acidente, não dei entrada, e aí, quando já tinha 2 anos passados o acidente, alguém me orientou, não, dá entrada que você tem direito, e acabei recebendo. Inclusive, alguém na época me falou assim, não, dá entrada porque esse dinheiro está parado lá. É direito de você receber esse dinheiro. E realmente, né? Parece que há um incentivo para que se dê entrada a esse. Eu posso chamar de benefício, né? Pode. A esse benefício. Seguro, né? Os legisladores hoje fizeram de tudo para facilitar o acesso ao seguro DPVAT. Documentação a mais simples possível. É preciso comprovar a ocorrência do acidente, ou a morte, ou a invalidez, parcial ou total, e a despesa de assistência médica e suplementar efetuada. Deve ser solicitada diretamente pela vítima ou pelos beneficiários. E estendido hoje para todas as cidades do país,
com a disposição das agências do Correio de receberem a documentação. Então, há um incentivo, sim, para que seja procurada a indenização pela própria vítima ou seus dependentes e da forma mais facilitada possível, sem a necessidade de intermediários, sem a necessidade de advogados ou de procuradores. Então, a coisa foi feita para que seja, para que todo cidadão, por mais simples que seja, tenha compreensão e acesso do direito à indenização pelo seguro DPVAT. E aí a própria vítima ou alguém da família dando entrada não tem como depois falar que foi lesado porque aconteceu alguma coisa e desviaram o dinheiro, né? E além disso, ao dar entrada, ele recebe um protocolo e o pagamento é efetuado no prazo de 30 dias a partir do momento que ele protocolizou aquela solicitação acompanhada da devida documentação. Ele tem como acompanhar isso no site da seguradora líder. Então, se antes ele não tinha qualquer informação, hoje, pela internet também, ele pode acompanhar e pode solicitar informações de como anda a regulação daquele sinistro ou daquele seu pedido de indenização. Ou seja, além da facilidade em se dar entrada no seguro DPVAT, tem também uma transparência muito maior de todo o processo. Exatamente. Maravilha. E eu estou fazendo esse tipo de questionamento ao senhor até para esclarecer para os nossos ouvintes, porque todo mundo quando vai pagar o licenciamento, né, a documentação anual do seu veículo, seja ele moto, carro, caminhão, qualquer coisa, você tem que pagar obrigatoriamente também o seguro DPVAT. Isso é lei. A gente paga, né, o seguro no momento em que você está renovando a documentação do seu veículo. Mas o pedestre não paga. E o pedestre tem direito também, quando ele está envolvido num acidente, é uma vítima de acidente, a receber o seguro DPVAT, né? O pedestre, o proprietário do veículo, os passageiros, o motorista, todos que seus filhos, seus dependentes, é um seguro obrigatório de danos pessoais, causados por veículos automotores de vias terrestres ou por sua carga. É muito importante. Às vezes a pessoa pergunta, um caminhão fez a curva, uma parte da carga caiu sobre uma pessoa. Mesma coisa, né? E a pessoas transportadas ou não. Então o pedestre também tem cobertura. E se o veículo não for identificado? Da mesma forma. E como proceder nesse caso? Porque de repente a pessoa atropela alguém e vai embora, para não se envolver naquilo ali. Novamente nós voltamos ao documento mais importante do processo, o boletim de acidente de trânsito. Alguém que se dirige a uma delegacia, registra aquele acidente, informa como ocorreu, já é um documento oficial. Mesmo sem a placa do veículo? Veículo identificado ou não. Nesse documento policial constará que foi um acidente automobilístico e que a placa do veículo não foi identificada porque o veículo evadiu-se do local, né? Sua refeição fica muito mais saborosa com a linha completa de linguiças da Fricó. Fricó, receita de deliciosos momentos. Olha só, gente, a nossa reportagem foi às ruas de Goiânia conversar com a população aqui da capital a respeito deste assunto, né? O que muita gente não sabe é como e quando requerer ao seguro DPVAT, né? Então, sobre isso, o nosso repórter Jerônimo Júnior foi conversar com as pessoas nas ruas de Goiânia e traz agora mais informações. Vamos ver o que ele coletou nas ruas da capital. Boa tarde, Jerônimo Júnior. Uma ótima tarde para você também, Cecília Barcelos, e aos ouvintes do Cidadania em Destaque aqui pela Rádio 730. Bom, Cecília, hoje o nosso assunto é a respeito do trânsito. Seguro DPVAT. Será que as pessoas sabem o que é e para que serve? Para ter a resposta, saímos às ruas de Goiânia e fizemos essa pergunta. Boa tarde, qual é o seu nome? Thaís. Thaís, você sabe o que é o seguro DPVAT, para que serve? Eu sei que é um recurso que as pessoas acidentadas podem ter como garantia, né? Vai ficar sem trabalhar, por exemplo, e elas podem ter esse recurso para sustentar durante o tempo que fica parado. Você sabe como requerer? Não sei. Onde? Também não sei. Boa tarde, qual é o nome do senhor? Nilo Reis. Nilo, você sabe o que é o DPVAT, para que serve? O DPVAT pelo pouco que eu sei, o seguro obrigatório, né? Em que todos os veículos, mesmo aquele que já está isento do imposto, há mais de 10 anos de uso, é obrigado a pagar. Chama seguro obrigatório, né? É obrigatório a pagar. Por quê? Porque o governo não vai arcar. Nós, na realidade, é quem pagamos, né? No caso aqui do Brasil, quem gerencia seria o governo. Mas na Europa, na América, por exemplo, esses países, existem seguradoras que não quebram, que é quem gerencia isso aí.
E para que serve? Ele serve, por exemplo, para o amparo do caso da convalescência, né? Dano do veículo em termos de, por exemplo, uma pessoa fratura uma perna, não pode trabalhar, então é para cobrir essas despesas, pelo que eu sei. Você saberia me dizer onde é que dá a entrada para requerer o seguro DPVAT? Pouco que eu sei, você tem que ir no banco. O banco que é responsável por esse seguro. Boa tarde, qual é o seu nome? André. André, você saberia me dizer o que é o seguro DPVAT? Bom, na minha opinião, eu acho que é um seguro que a gente recebe em caso de acidente automobilístico. Você sabe onde requerer? Bom, na verdade eu não sei. Boa tarde, qual é o seu nome? Luciano. Luciano, você saberia me dizer o que é o DPVAT, para que serve? É um seguro do trânsito, não é isso? Para acidente, esses trem, para as pessoas. Você saberia onde requerer o seguro DPVAT? No VaptVupt, não? No VaptVupt e acho que no Detran também, não é? Jerônimo Júnior para a Rádio 730. Obrigada, Jerônimo Júnior. Daqui a pouco você volta com uma reportagem também a respeito do seguro DPVAT. Doutor Deolindo, a gente percebe que as pessoas mais ou menos sabem o que é o DPVAT. É um seguro obrigatório que a gente paga, né? Tem direito a receber no caso de se envolver em acidentes, mas ninguém sabe como e nem onde requerer. Teve ali gente falando de VaptVupt, Detran, banco. Não é por aí não, né? Não. Então vamos esclarecer para o pessoal mais uma vez, para ficar fixado na memória dos nossos ouvintes aí. Se envolveu em acidente, onde você pode dar entrada no seguro DPVAT? Em Goiânia é muito mais fácil, né? É a capital do estado de Goiás, você tem aí dezenas de locais onde pode dar entrada na documentação solicitando o pagamento da indenização ou do reembolso das despesas. Mas banco não? Não, banco não. Esquece você banco. Você pode escolher uma seguradora participante do consórcio. Você tem o Sindicato dos Corretores de Seguros, tem diversos corretores de seguros que representam a seguradora líder e também podem receber. E, além disso, dezenas de agências dos Correios que também podem receber qualquer agência do Correio, quem está no interior também, em outros estados ouvindo a gente? Qualquer dúvida, quer dizer, você tem no site que trata dessa matéria, é o www.dpvatsegurodotransito.com.br. Ali você tem o mapa do Brasil. Estando em Goiás, você clica no estado de Goiás, ele te pede a cidade onde você quer dar a entrada, né, na solicitação de indenização do seguro DPVAT. E nessa cidade você tem ali os locais identificados onde você deve se apresentar com a documentação. Em todas as cidades do interior tem uma agência do Correio, pelo menos, identificada para receber este pedido. Então, hoje em dia, todo mundo tem esse acesso facilitado, né? Não tem desculpa, gente. Se envolveu em acidente, está num período ainda desses 3 anos, tem a documentação todinha para comprovar, vá atrás do seu direito, né? Não perca a oportunidade, não. Este é o tema de hoje aqui do Cidadania em Destaque. Estamos falando de seguro DPVAT. Se você tiver alguma dúvida, ligue para a gente, 32160730, ou mande a sua mensagem pelo WhatsApp 84001757. Já temos algumas mensagens aqui no WhatsApp, vou registrar daqui a pouquinho, hein? Caro ouvinte, não sou eu nem você. O Brasil quer pagar mais barato. E a Casas Bahia tem o preço que o brasileiro quer pagar na TV, no fogão, na geladeira, nos móveis, no tablet. E tudo sem juros e sem entrada. Passe numa loja ou acesse casasbahia.com.br. Aqui no estúdio comigo, um advogado especialista em direito de seguro, ele que é da Sari Advogados, Dr. Deolindo Freitas. Está aqui preparadinho para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes também a respeito deste assunto de hoje, o seguro DPVAT. E olha, não esquecendo ainda a promoção do Dia das Crianças. Dia 12 de outubro é Dia das Crianças e a Rádio 730 preparou um super presente para o seu filho, sua filha, seu sobrinho, enfim, a criança que você gosta, curte, está aí do seu lado, né? É só você curtir a nossa página no Instagram, mais a foto oficial do kit das crianças. Depois, você posta na sua página uma foto da criança junto com o desenho que ela tenha feito, com o tema "O que é a Rádio 730 para você?". Coloque a hashtag Criança730 na legenda e boa sorte. O sorteio será na sexta-feira, dia 10 de outubro, aqui no programa Cidadania em Destaque. Para mais informações,
Você já sabe o nosso número, né? 3216-0730. Agora 3h07, voltamos com Cidadania em Destaque desta terça-feira, falando de DPVAT. Aqui no estúdio comigo, o Dr. Deolindo Freitas, advogado especialista em direito de seguro, ele que é da Sari Advogados. E temos mais ouvinte na linha para participar. Você pode ligar também, hein? Dá tempo ainda, 3216-0730. Tem o WhatsApp também, 8400-1757. Alô, Divino, boa tarde. Oi, boa tarde. É o seguinte, Cecília, eu gostaria de saber aí, eu tenho modo, por que que prescreve, a gente que tem o direito prescreve? E por que eles aí, a gente do lado da gente não prescreve, um dia a gente tem que pagar. Um dia a gente tem que pagar, e do lado dele aí prescreve. Eu queria saber por quê que não prescreve dos dois lados. Tá certo, vou repassar a sua pergunta então ao doutor Deolindo. O Divino quer saber... Então você entendeu a pergunta aí? Mais ou menos acho que entendi, porque a gente está falando aqui do lado da gente que paga, não prescreve, do lado dele aí prescreve. A questão... Do lado do direito da gente prescreve, mas para ele pagar não prescreve, um dia ele tem que pagar. Na verdade você tem que pagar todo ano, né? Quem tem veículo automotor... Se a gente não puder pagar, um dia ele vai ter que pagar. E do lado dele, do lado da gente não prescreve, do lado dele prescreve. Porque do lado da gente, eu já passei de empregar nos tempos, mas nunca prescreveu. Um dia eu tive que pagar. Entendeu? O DPVAT? O DPVAT vem junto com o IPVA. Isso. Vem junto com o IPVA. Um dia eu tenho que pagar. Não prescreve. Eu vou ter que pagar um dia. Tá certo. Entendeu? Entendi sim, Divino. Bom, o Divino... Ok, então eu gostaria de saber por que prescreve de um lado e não prescreve do outro. Ok. Vamos a uma... Obrigado, hein? Obrigada a você, Divino. Boa tarde. Vamos a uma resposta a essa questão, e é meio complexa até, né, doutor? Porque acho que... Eu acho que não. É Divino? É, Divino. Ô, Divino, o que prescreve é o direito de ação. Direito de você ajuizar uma ação. É porque a pessoa tem também 3 anos, né? O pedido formulado administrativo, nós estamos falando da dívida. Uma coisa é o prêmio do seguro junto com o pagamento do IPVA, com o relicenciamento anual. Isso é uma dívida sua que, sendo o Estado o credor, se você não pagar, você vai estar inscrito na dívida ativa. Esse tem que pagar mesmo. Como qualquer dívida, é vencida e não paga, a partir da data do vencimento, você incorre em correção monetária e juros. Até porque esse pagamento obrigatório do seguro DPVAT é ele que custeia depois as indenizações também. Exatamente. E outra coisa, no caso específico do seguro DPVAT, se o pagamento não for liberado pela seguradora líder no prazo de 30 dias da data do recebimento do pedido com a documentação completa, a partir do 30º dia ela já começa a pagar esse acrescido de correção monetária. Juros e correções. Então, até para complementar essa resposta à pergunta do Divino, né? O pagamento obrigatório do seguro DPVAT, junto com a documentação do seu veículo, ele tem, como eu disse há pouco, né? É através desse pagamento que se mantém lá um caixa para pagar depois as indenizações das pessoas que se envolvem em acidentes com veículos. Do total arrecadado, na hora que o Detran recebe lá, né? O Detran recebe o seu seguro obrigatório, 45% são repassados ao Ministério da Saúde, para você ter uma ideia, para custeio do atendimento médico hospitalar dessas vítimas através do Sistema Único de Saúde, o SUS. Então, tem esses 45% para os hospitais, 5% para o Ministério das Cidades, que são aplicados exclusivamente em programas destinados à prevenção de acidentes de trânsito, e os outros 50% ficam para o pagamento das indenizações. Essa é a maneira como é distribuído esse montante arrecadado. Sim, doutor? E tem mais um detalhe aí, Divino. A indenização é paga pela seguradora líder, independentemente da identificação do veículo, e mesmo no caso do veículo identificado, que não tenha sido pago o seguro obrigatório da DPVAT. Ou seja, se a pessoa estiver devendo, não tem, né, Não, a vítima do acidente não tem nada com isso. É para preservar a vítima. O objetivo aqui a finalidade do DPVAT é amparar as vítimas de acidente de trânsito.
Independentemente de quem seja a culpa, se o veículo for identificado, se identificado, ele tiver ou não recolhido o prêmio do seguro DPVAT. Sua refeição fica muito mais saborosa com a linha completa de linguiças da Fricó. Fricó, receita de deliciosos momentos. Registrando agora a participação dos nossos ouvintes pelo WhatsApp 84001757. Se uma pessoa tropeçar e quebrar uma perna na rua, tem direito ao seguro? Não, né, gente? Essa pergunta do Denis, a gente está falando do seguro DPVAT. Quem tem direito são pessoas que se envolvem em acidentes com veículos. Vítimas, né, de acidente de trânsito, exatamente. No caso, Denis, se você tropeçou por causa de um buraco, uma calçada irregular, qualquer coisa do tipo, você vai ter que recorrer em outra instância. Vai brigar com a prefeitura, com qualquer outra pessoa, mas o DPVAT é para acidentes de trânsito. O Carlos pergunta aqui pelo WhatsApp. Boa tarde, meu nome é Carlos, eu sofri um acidente de moto, dei entrada no DPVAT, só que eu recebi o valor de R$400. Esse valor não cobre nem os remédios. Eu sofri uma fratura na tíbia e na fíbia e fiz 3 cirurgias na perna. Será que eu posso recolher outro valor? Pergunta do Carlos, doutor. Bom, os R$400 eu não sei se ele encaminhou comprovantes de despesas todas, né? Em valor igual a R$400 ou superior a isso, né? Não são cumuláveis as indenizações pelas coberturas de morte e invalidez. Isso quer dizer o seguinte: recebe uma ou outra. A pessoa que recebeu uma cobertura por invalidez parcial permanente, vindo a falecer, a seguradora líder certamente abaterá o valor indenizado a título de invalidez permanente e indenizará o saldo remanescente. O que não acontece com a cobertura de assistência de despesas médicas e de desembolso de despesas médicas e suplementares. Essa não tem problema. Indeniza-se, reembolsa-se o valor até o limite previsto em lei. Se ocorrer a invalidez parcial ou total ou óbito, ele também receberá essa cumulativamente com a primeira. Tendo decorrência do acidente, ele tem direito. Mas no caso específico do Carlos, que ele diz aqui que por conta desse acidente de moto, ele recebeu de DPVAT R$400 e que não cobre nem os remédios que ele utilizou. Então aí a primeira observação que o senhor fez. Será que ele entregou notas fiscais acima do valor de R$400? Essa é a primeira observação, né? Tá, então porque ele teria que documentar tudo através de nota fiscal. E a segunda seria a título de invalidez permanente. Quer dizer, é preciso que esteja terminado o tratamento dele. Que nem ele diz que passou por 3 cirurgias. Sim, e que seja definitivo o caráter da invalidez. Se ele ficou sem trabalhar durante 90 dias, não é um quadro de invalidez permanente. Então ele só teria direito mesmo... É um caso de incapacidade temporária para o trabalho. O seguro não cobre isso. Ele só teria direito mesmo à despesa médica. Exatamente. E é devidamente comprovados. Eu não sei se ele comprovou valor acima desse que ele recebeu. Bom, Carlos... E pelo que ele descreve aí, ele não solicitou a cobertura de invalidez parcial ou total permanente. É preciso que tenha sido concluído o tratamento e caracterizada a condição de invalidez, apurado o grau de invalidez do órgão, do membro ou do sentido, ou a invalidez total para se chegar ao valor da indenização devida pelo seguro DPVAT. Aparentemente, ele não ficou inválido, ele ficou afastado das atividades de trabalho. Qualquer coisa, Carlos, se tiver alguma outra dúvida, complementa aí através do WhatsApp, manda outra mensagem pra gente, explica esse negócio de documentação que você entregou também pra gente entender, porque você está dizendo que não cobre nem a metade das despesas que você teve, os R$400 que recebeu. Então, pelo menos explica pra gente, né, se mandou nota fiscal de tudo, se você comprovou direitinho, aí a gente vê o que se muda a resposta, né? A recomendação é que guarde comprovantes de todas as despesas.
despesas. Então, é fundamental para o momento de se pleitear o reembolso, a prova do efetivo desembolso. Uhum. Boa tarde, Cecília, seu programa é um show. Obrigada, é um show graças aos nossos ouvintes que participam sempre com a gente também. Muito obrigada, viu? Para receber o seguro, tem que haver alguma lesão? Um abraço. Esta pergunta é do Daniel, do bairro Ipiranga. Tem que ter lesão para dar entrada no seguro, doutor? Cília, no começo do programa você apresentou, chamando aí de 3 naturezas de cobertura de seguro: morte, invalidez e despesas de assistência médica e suplementares. Ora, é preciso provar que ocorreu acidente de trânsito, causado por um veículo automotor de via terrestre ou por sua carga, a pessoas transportadas ou não. É o primeiro ponto. Toda indenização, imagino que tem que ter havido uma lesão, né? Porque senão não haveria necessidade de despesa médica, de assistência médica. A invalidez, ela decorre de uma lesão não curada. É preciso que tenha concluído o tratamento e se esse tratamento alcançou sucesso ou não. Se não alcançar sucesso, determinado membro, órgão ou sentido pode ficar permanentemente prejudicado, sem função, ou óbito. São o que você chamou das 3 naturezas que o seguro DPVAT cobre. Necessariamente tem que ter tido lesão. Então tem que ter lesão, hein, gente? Loteria instantânea da Caixa. Raspou, achou, ganhou. São muitos prêmios de até R$100 mil. Vamos a mais uma participação pelo 32160730. Alô, quem fala? Alô? Alô? Opa, resolveu aparecer. Quem está falando? É Juvelino. Oi, Juvelino, tudo bem? Tudo bem. Eu quero fazer um questionamento para o doutor. Para onde vai o restante desse seguro? Porque o que se arrecada é muito maior do que é pago, né? Acredito que sim. Vamos lá, doutor. A pergunta do Juvelino, para onde vai? Que ele está vamos ver, é claro que eu imagino que seja muito maior, porque tem tanto carro e tanta moto do Brasil afora, que eu acho que a arrecadação realmente é grande. Por outro lado, Juvelino, tem muitas indenizações também. Eu estou até aqui com um relatório, um boletim estatístico, feito recentemente pela seguradora Líder DPVAT, ela que administra o DPVAT em todo o território nacional, correspondente aí ao primeiro semestre de 2014. E só para se ter uma ideia, comparado a 2013, no mesmo período, nós tivemos um aumento de 14% no número de acidentes envolvendo, o número de indenizações pagas. Por morte diminuiu, graças a Deus, significa que morreu menos gente, ou pelo menos menos gente foi indenizada por morte. Invalidez permanente e despesas médicas aumentaram. Mas nós tivemos aí, só para se ter uma ideia, de janeiro a junho de 2014, mais de 340 mil casos de indenizações em todo o país. Mas sempre fica essa sensação mesmo para a gente que paga, doutor. Paga todo ano. Vou lá pagar o IPVA do meu carro, vou pagar o DPVAT também. E aí eu fico, é o que o ouvinte está querendo dizer, me coloca no lugar dele. Tanta gente paga e não é tanta gente assim que acidenta, que é indenizado. Esse dinheiro fica onde? É a pergunta do nosso ouvinte. Pergunta interessante. Você já apresentou aí os percentuais? Sim, posso repetir. Por favor. 45% dessa arrecadação, viu, para todos os nossos ouvintes que têm essa dúvida, são repassados ao Ministério da Saúde para o custeio do atendimento via SUS, o atendimento às pessoas que se envolvem em acidentes de trânsito. 5% vão para o Ministério das Cidades, que aplicam exclusivamente em programas aí destinados à prevenção de acidentes, e os 50% restantes, metade, portanto, da arrecadação, são destinados às indenizações. Pronto, é o fundo formado que constitui um capital para fazer frente a todas as indenizações pleiteadas. Ok. 50%, portanto, de todo o valor arrecadado. Acaba que diminui consideravelmente, né?
Se do montante... Cai pela metade. Né? Cai pela metade. Antes da gente ir para a última pausa, a pergunta do Flávio de Atlanta. Eu sempre agradeço a nossa audiência internacional pelo portal 730.com.br. Um beijo grande a todos os brasileiros fora do país que estão acompanhando o Cidadania em Destaque neste momento. O Flávio de Atlanta manda a seguinte pergunta, doutor. Qual é o valor da indenização? Esse dinheiro cobre também os danos no veículo? Porque aqui é obrigatório também, mas cobre danos físicos e materiais também. Então ele está dizendo que em Atlanta, né, é diferente. Lá também, porque eu já estou respondendo, né? Estou atropelando. Fala aí, doutor. É porque lá o seguro que seria o privado aqui é obrigatório lá, né? O nosso seguro aqui, DPVAT, é diferente do de Atlanta. O nosso ampara as vítimas de acidente de trânsito com cobertura para, já especificado aqui algumas vezes, despesas de assistência médica e suplementares, invalidez permanente, então tem que ter concluído o tratamento, sem a recuperação daquele órgão, membro ou sentido, tá? E tem que tem que ter sido declarado inválido permanentemente, e a morte. São esses 3 eventos cobertos pelo seguro DPVAT, completamente diferente do seguro que ele contrata lá em Atlanta. Lá não é DPVAT, o seguro obrigatório deles lá, ele está mais próximo do seguro que nós conhecemos aqui comumente, o seguro total, com cobertura para danos pessoais e danos materiais a terceiros, exatamente. Exato, porque aqui no Brasil não, meu amigo, se você se envolver em algum acidente, seu carro der perda total, esquece se você não tiver um seguro particular, né, um seguro privado. Antes da gente ir para o intervalo, a continuação, sim, doutor. E o dele ainda tem a ver com a culpa, com a responsabilidade civil. É verdade, tem isso também. É preciso que haja culpa e o DPVAT ele indeniza independentemente de culpa. A continuação do Carlos, aquele dos R$400 que não pagam nem a metade das despesas, ele diz o seguinte: sim, eu enviei toda a documentação, como notas fiscais e despesas médicas. A primeira cirurgia eu fiz no Hugo, só que não deu certo a cirurgia. Depois fui para o hospital particular, então despesa é maior. Posso reivindicar outro valor além das despesas que eu recebi de R$400? Porque ele fez a primeira cirurgia via SUS, não deu certo. Bom, via SUS ele não teve despesa nenhuma. Exato. Né? Se ele fez no Hugo, eu parto do princípio que foi SUS. É tranquilo, né? Que via SUS ele não teve despesa nenhuma. A questão é que precisou ele saiu dali e foi para o hospital particular. Eu não sei o que ele pagou ao hospital particular. É muito subjetivo eu falar do que a seguradora líder fez analisando toda a documentação que recebeu, encaminhada por ele, e como ela procedeu para efetuar aquele pagamento na forma de reembolso. É difícil, a gente tem que ter o processo em mãos, né? Um advogado falar sobre o que foi feito num processo administrativo sem ter o processo em mãos é muito complicado. É complicado, né? Cecília Barcelos. Agora 3h28, estamos chegando ao finzinho de mais um Cidadania em Destaque. Hoje falando de seguro DPVAT, registrando aqui mais participação dos ouvintes via WhatsApp. Boa tarde, eu Rogério, estou morando no Tocantins, saudades da minha cidade natal. Ótimo programa para esclarecimento de dúvidas. Obrigada, Rogério, pela audiência no Tocantins, né? E tá com saudade de Goiânia, tá com saudade de Goiás? Volta pra cá, vem passear de vez em quando e matar a saudade da sua terra. Olha só, gente, você agora vai conferir a história do Gustavo na reportagem do Jerônimo Júnior. Acompanhe. O DPVAT é um seguro de trânsito que qualquer pessoa acidentada, independente de culpa, tem o direito de requerer. Gustavo Felipe Ferreira se acidentou no ano passado e ficou impossibilitado de trabalhar. Ele explica que através de um advogado foi informado do direito de ter o benefício. Bem, meu acidente, eu estava de moto na leste-oeste, infelizmente o rapaz avançou e me pegou de moto. Quebrei a tíbia, fiquei o começo do ano passado parado por causa do acidente, impossibilitado de trabalhar, mas em julho, quando eu voltei, retornei aos meus afazeres, procurei um advogado, que esse advogado me disse que eu tinha direito ao DPVAT, ao seguro DPVAT, onde eu corri atrás desse seguro DPVAT, que é um direito de todo cidadão quando acidenta, e fui atrás desse meu seguro DPVAT. O jovem, que é assessorista de elevador, destaca que não conhecia esse direito. Eu não conhecia, foi graças a esse advogado
advogado, que é um amigo familiar nosso, que graças a Deus me instruiu a correr atrás desse seguro DPVAT. O assessorista ressalta que o processo de requerimento do seguro DPVAT é rápido. É rápido para receber. Em 2 semanas que eu dei entrada no seguro DPVAT, em 2 semanas o dinheiro já estava na minha conta já. Jerônimo Júnior para a Rádio 730. Tá aí um exemplo, né? Rapidinho, tem um prazo de 30 dias, como o senhor disse, né, doutor? São 30 dias a partir da entrega de todos os documentos corretos. A documentação completa e correta, exato. Entregou tudo completinho, 30 dias, provavelmente o dinheiro estará na conta. Tá aí o Gustavo como exemplo nessa reportagem do Jerônimo Júnior, recebeu num prazo de 2 semanas. E o Carlos mandou outra mensagem, doutor. Ele diz que ainda está fazendo o tratamento médico no hospital particular e que a despesa dele está ficando em média mais de R$5.000. Ele pôs aqui. Tem como comprovar isso e volta a perguntar se ele pode pedir outra indenização junto ao DPVAT. Encaminha essa documentação, encaminha essa comprovação da despesa solicitando o reembolso. Né? Só que no caso do Carlos, esse desembolso vai superar o valor da indenização para a cobertura de despesas médicas e hospitalares, que está limitado em R$ 2.700 pelo seguro DPVAT. Então, se no caso dele já ultrapassa R$5.000, ele só vai receber R$ 2.700. Se já tiver recebido 400, como ele falou, desse mesmo acidente, ela vai abater os 400 já indenizados ao Carlos. Tá certo. Então, até sobre essa questão de valores, né, o senhor acabou de informar, né, o reembolso de despesas médicas e hospitalares comprovadas, até R$ 2.700. No caso de invalidez permanente, ou um invalidez... No caso de invalidez permanente total, R$ 13.500. É o mesmo capital para a morte, né? R$ 13.500. Tá, no caso de morte, confirmou a morte em decorrência de um acidente, é este valor. No caso de invalidez, ela também varia, né? Ela varia. O teto de 13.500. Exatamente. É o teto, é o limite máximo indenizável, né? A invalidez permanente é indenizável até R$ 13.500 se a invalidez for total. Se for parcial, aí vai se aplicar o percentual daquele órgão, membro ou sentido lesionado permanentemente, né, na tabela de invalidez parcial. Ok. Para a gente encerrar, doutor, vamos reforçar, acho que a informação principal. O seguro DPVAT é um direito do cidadão, né, e ele não precisa de intermediários. Então, como recorrer? Para ficar aqui no fechamento do Cidadania, para que o ouvinte não esqueça. O mais importante é que o procedimento para receber a indenização do seguro obrigatório DPVAT é simples e é preciso ressaltar isso, dispensa a ajuda de intermediários. Não é preciso contratar um procurador, não é preciso contratar um advogado. A solicitação deve ser feita pela própria vítima ou pelos beneficiários, né, favorecidos daquela indenização que estará sendo pleiteada. Outra questão interessante, eu falei aqui sobre um site onde as pessoas podem acessar para tirar quaisquer dúvidas que porventura tenham. Mas há pessoas também que no interior não têm acesso a computador ou não têm internet. Então, eu queria deixar para os seus ouvintes, Cecília, que em caso de dúvida, todo beneficiário deve ligar para a Central de Atendimento dos Consórcios DPVAT. O número é o 0800 022 1204. Ligação gratuita. Ligação gratuita. E ainda existe uma outra central de atendimento, também com ligação gratuita, é a central de atendimento da SUSEP, a Superintendência de Seguros Privados. O número é o 0800 021 8484. É certo. Doutor Deolindo, muito obrigada pela presença aqui hoje no Cidadania em Destaque. Eu é que agradeço em meu nome e em nome do SARI Advogados. O senhor tem algum outro recado final para os nossos ouvintes? Ou acha que está todo mundo bem esclarecido agora? Não, eu acredito que tenha ficado esclarecido. Agora, as dúvidas são as mesmas de sempre. É verdade, né? Eu acho que é um assunto que sempre é atual, né? O número de veículos aumenta, o número de acidentes também, as pessoas continuam
tendo dúvida. Agora, qualquer dúvida, por esses sites ou pelos telefones que eu acabei de passar, ambos, ligação gratuita. Tá certo, então, nossos agradecimentos ao Dr. Deolindo José de Freitas Júnior. Ele é advogado especialista em direito de seguro, é do Sari Advogados, participou com a gente hoje aqui no Cidadania em Destaque, tirando as suas dúvidas a respeito do seguro DPVAT.